Eu acho que a gente pode começar desmontando a questão de autoconhecimento, né, Fábio? Tem um processo do autoconhecimento, não, você tem que ir lá, olhar as suas crenças, as suas coisas. Quando você faz isso, automaticamente poucas pessoas te dizem que você está consolidando ainda mais aqueles caminhos que te levaram para a situação onde você está. E eu falei, cara, esse negócio é que o povo fica falando de física quântica, de que eu observo o colapso, eu vejo um monte de gente tentando observar as coisas boas e colapsar, e não colapsa nada. Não funciona. Porque, na realidade, a peça que faz isso acontecer tá antes. Se você não gerou isso como futuro provável, ele não existe na sua linha paralela do tempo para que você possa colapsar. Toda a sua realidade hoje, ela antes foi um futuro provável. Entendi, então, que, conhecendo como o cérebro funciona, conhecendo sobre neuroplasticidade e trabalhando neuroplasticidade num processo de venda, eu poderia trabalhar a neuroplasticidade para criar caminhos neurais que fossem capazes de gerar futuros prováveis bons. Quando eu descobri isso, eu falei, caraca, buguei a Matrix. Era a peça que faltava. Eu não estava entendendo até então, por quê? Falaram assim, Cadu, o que você observa vai virar a tua realidade. Então veja coisas boas, converse com coisas boas. Eu falei, cara, mas tem um monte de gente que faz isso e tá na bosta. É a partir desse momento que você gera a tua realidade. E a minha vida começa a andar. E aí, Pava, 8 dos meus mentorados toparam fazer isso. De uma turma de tipo 10. E aí a gente fez. E aí eu percebi a minha vida mudar. E aí eu comecei a monitorar essas pessoas por 6 meses. E eu comecei a ver a vida deles mudar. Você pode perceber, as pessoas elas falam assim, de repente minha vida entrou no trilho. Então é mais rápido ainda. Não é que eu viro e eu vou saindo. Eu saio e sou automaticamente transmutado por um outro futuro que capaz de se tornar realidade. Ela virou, de repente. As pessoas foram substituídas. O meio mudou, os resultados financeiros mudaram, a saúde mudou, o olhar de mundo mudou, mas mudou de uma hora para outra. Por quê? E que em determinado momento eu entro num vórtice, eu colapso e eu caio para dentro desse caminho. Sabe quando você tem a sensação que você toma uma decisão ou que você faz algo, te coloca automaticamente em uma outra realidade? Ele falou sério, até as pessoas mudam, as situações mudam, as condições mudam. Tudo. Os vórtices é a forma como a gente troca de linha do tempo. A gente, quando vai ficando mais sensível, a gente começa a perceber os vórtices. E esse vórtice me coloca numa outra linha. Uau, esse vídeo é um vórtice pra quem está... Pra muita gente vai ser. Pra muita gente vai ser. Pessoal, hoje eu tenho o prazer inenarrável de apresentar a vocês um grande mentor meu. Vocês vão descobrir o porquê. Cadu Salviano está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Cadu. Fala, Pava. Prazerzão estar aqui conversando contigo e com a sua galera. Gente, o Cadu vai nos falar simplesmente sobre os nossos outros eus que andam por aí, sobre as nossas melhores realidades que nós construímos, sobre as linhas do tempo, sobre coisas que vocês hoje não imaginam, mas sairão daqui com uma nova perspectiva da vida. Estou muito feliz de estar aqui com o Cadu Salviano e a gente nem sabe por onde começar a contar tanta coisa pra vocês, né, Cadu? Eu acho que a gente pode começar desmontando a questão de autoconhecimento, né, Pava? O que você acha? Eu acho ótimo, e já vai começar com um choque bem grande, né? Porque Já vou começar com um choque. o Cadu disse que autoconhecimento é coisa do passado, né? Não, é aquele autoconhecimento que as pessoas estão tentando ensinar, né? Que ficou essa máxima. Na realidade, do meu ponto de vista, ela é uma grande hipnose para te tirar da realidade. Eu trouxe isso em um outro vídeo, e aí muita gente veio questionar e falou, caraca, faz todo sentido, né? Então muita gente ouve e fala, não, autoconhecimento é você olhar para dentro, é você olhar para dentro, você olhar para dentro, mas porra, às vezes você não tem nada dentro para olhar. E você está começando a só buscar outras coisas que não tem nada ali. Para mim, o autoconhecimento é o conhecimento que a gente adquire e que através dessas lentes a gente começa a olhar o mundo. O seu autoconhecimento é o conhecimento que é teu, que você adquiriu, que você trouxe. Quando a gente olha para dentro e a gente não tem nada para olhar, não faz sentido, isso não muda a nossa realidade. Entende? Outra coisa, tem um processo do autoconhecimento, não, você tem que ir lá, olhar as suas crenças, as suas coisas. Quando você faz isso, automaticamente, o que poucas pessoas te dizem é que você está consolidando ainda mais aqueles caminhos que te levaram para a situação onde você está. Eu costumo dizer, Pava, que você está no exato lugar da onde você se colocou, consciente ou inconscientemente. Então, nesse universo não existe vítima. Não existe vítima. Você não é, eu não sou, ninguém é. Por quê? Cada um de nós está no exato lugar onde a gente se colocou. E Cadu, hoje nós vamos nos colocar aqui num local para falar coisas que... Bom, em poucos minutos já duas coisas bem interessantes.
Mas eu quero te apresentar também como uma pessoa que auxilia as pessoas que trabalham com a luz no planeta a levar seu trabalho adiante, para que possam despertar mais pessoas, para que possam multiplicar a luz no planeta através da ferramenta que hoje nos permite uma libertação como nunca antes, que é a internet. Poder falar com as pessoas, com uma quantidade, chegar a uma quantidade de pessoas suficientes que possam fazer ou começar a movimentar uma bola de neve, que possam começar a movimentar uma mudança verdadeira no rumo da regeneração planetária. Exato, Pava. Bom, eu sou, na realidade, sou um expert em marketing, e o meu caminho foi percorrendo a neurociência. Então, hoje eu trabalho com grandes experts no Brasil, ajudando e fazendo com que eles construam uma comunicação para que eles possam levar a mensagem deles para ainda mais pessoas. Então, hoje eu tenho uma formação em neuropersuasão digital, eu tenho um grupo de mentorados bastante grande e intenso, que abraçou para si esse compromisso de despertar as pessoas através do meio digital, sabe, Pablo? Assim como você faz. E, aliás, é um prazer ter você lá. É verdade, o prazer é meu estar lá com essa turma maravilhosa, justamente para levar os trabalhos da luz para mais pessoas. E Cadu, a gente fala agora, vamos entrar na parte da ciência, porque para mim ciência é espiritualidade, espiritualidade é a ciência que nós ainda vamos conhecer, né, que hoje é muito mistificada em várias áreas ainda, né, mas que vai se resolvendo com o passar do tempo. E a gente quer falar hoje também sobre as linhas de tempo possíveis, né? Porque conforme nós temos as nossas visões do mundo e o que a gente espera dele, a gente acessa determinadas realidades, né? Mas a gente pode acessar realidades diferentes a qualquer momento. E esta acho que é o nosso grande tema de hoje. Falar para as pessoas como que elas podem acessar uma realidade diferente a partir de uma coisa que seja científica. Sim. Pava, boa parte dos meus estudos, sempre olhando para o marketing, mas eles sempre foram olhando como o cérebro funciona, como a gente cria principalmente neuroplasticidade. O que significa neuroplasticidade? Todas as experiências que a gente vive, eles criam registros no nosso cérebro que passam a conduzir a gente a partir das nossas próximas experiências. Então, quando eu tenho uma experiência, meu cérebro busca uma referência de como ele vai reagir em relação àquela experiência. Eu gosto de dar um exemplo muito fácil de dar. Há 20 anos atrás, a gente morava numa casa de vila, eu e a Cris, e um dia apareceu uma vira-latinha ali na vila, era uma vila fechada, e ela estava perdida, enfim, era uma cachorrinha de rua, novinha ainda, uma filhote grandinho, e a gente viu ela e tal, a gente deu comida, deu água, não pôde pôr para dentro porque não ia dar certo com os nossos cães. Porque no dia seguinte, a vizinha adotou essa cachorrinha. E eu vi a vizinha vindo andando com essa cachorrinha na coleira. No dia anterior, eu tinha mexido nessa cachorrinha, eu tinha dado comida e água para essa cachorrinha. O que eu fiz? Eu sou um cachorreiro, eu adoro cachorro, a gente tem 5. Eu fui lá e coloquei a mão nessa cachorra. E a hora que eu coloquei a mão, ela me mordeu. Dali em diante, eu nunca mais coloquei a mão num cachorro que eu não consigo perguntar para o dono se ele tem certeza se morde ou não. Porque o meu cérebro entendeu, olha, você colocou a mão num cachorro, você não sabia se mordia ou não, e você foi mordido, isso te feriu, você nunca mais vai fazer isso, certo? Então, existe um caminho neural que ele gera esse processo em mim antes de eu pensar nisso. E a gente passa a vida fazendo as coisas dessa forma. Então, esse é um processo de neuroplasticidade. Para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é neuroplasticidade, imagina, sabe quando você tem aquelas vacas no campo? Eu não sei se vocês já percebeu, mas quando você olha um campo cheio de bovinos, de vacas, eles seguem sempre os mesmos caminhos no campo. E aqueles caminhos no campo, eles vão ficando sem grama. Eles vão criando um caminho. Se eventualmente você tira as vacas daquele pasto, aquela grama pode até fechar. E se você coloca as vacas de novo, quando elas começam a caminhar, aquela grama abre novamente. Isso é um caminho neural. Quanto mais você usa, mais ele se consolida. Mas ele nunca deixa de existir. Nunca deixa de existir. Ok? O nosso processo aqui, o processo quando a gente fala em neuroplasticidade, é eu
criar um outro caminho para que ele seja usado no lugar desse caminho que estava sendo usado antes. Então, através de linguagem, de comunicação e de estratégias, a gente consegue criar um outro caminho para gerar um resultado diferente no cérebro, partindo do mesmo input inicial, ok? Todo o meu trabalho ao longo de anos foi desenvolvendo isso num processo comercial, num processo de venda. Como é que eu crio um outro caminho, não aquele caminho que faria a pessoa não comprar, para que ela compre o produto? E aí, Pava, em 2021, eu entro num processo de depressão. Então, eu tive um histórico, né, eu fui criado com um pezinho no catolicismo, outro pezinho no kardecismo. O primeiro, eu fui lá, tratei com remédio, ok. Nesse segundo, eu falei, olha, eu quero entender o que está acontecendo comigo. Eu tinha possibilidade financeira de continuar o nosso padrão de vida sem que eu precisasse sacrificar nada e sem que eu precisasse trabalhar, sem que eu precisasse continuar mentorando as pessoas. E a gente desligou a chave geral do nosso negócio. Eu saí de todas as mentorias, eu parei todos os lançamentos que a gente fazia. O lançamento, para quem não é do digital, é o processo de venda que a gente usa, a estrutura que a gente usa de venda. E eu resolvi mergulhar. E durante uns 8 meses eu fazia só 3 coisas, basicamente, a maior parte do meu dia. Eu meditava, eu ia e eu caminhava. Essa meditação, ela vinha, em seguida eu escrevi, e por ali passou muita coisa. Então eu li muito Osho, eu li muito Tag, eu li muita coisa, até que me indicam um livro. A pessoa fala do duplo, Jean Garnier Mallet, o físico que continuou os estudos de Einstein sobre os tempos. Opa, interessante, deixa eu ver. E eu sou o tipo de cara que compra livro e lê. Porque tem gente que compra livro e não lê, né? O livro é bonito na estante, mas é mais bonito dentro da sua cabeça. É muito louco quando você lê os livros. As pessoas precisam entender isso. É muito louco, acontecem as coisas mágicas. E aí eu começo a não só ler, mas a estudar Mallet. E o Mallet, ele diz o seguinte, ele diz que cada sentimento que a gente tem, a gente gera, numa linha paralela de tempo à nossa linha principal, um futuro provável que começa a ter a possibilidade de existir, de ser colapsado, de fazer parte da sua linha principal. Então, todas as situações que você vive hoje, toda a sua realidade hoje, ela antes foi um futuro provável. Ou seja, ela foi criada por você, consciente ou inconscientemente. E aí, Pablo, eu sou, da minha idade foi aquela idade lá atrás, eu lembro da minha mãe lendo O Segredo. E aí minha mãe fez o quadro dos sonhos. Só que, cara, não aconteceu porra nenhuma do quadro dos sonhos. E eu falei, cara, esse negócio é que o povo fica falando de física quântica, de que eu observo o colapso, o que eu observo o colapso, eu vejo um monte de gente tentando observar as coisas boas e colapsar, e não colapsa nada. Não funciona. Porque, na realidade, a peça que faz isso acontecer está antes. Se você não gerou isso como futuro provável, ele não existe na sua linha paralela do tempo para que você possa colapsar. E esse processo de criação de futuro provável, ele não é um processo que acontece de forma mental no âmbito racional. O que é no âmbito racional? Quando a gente tem um pensamento racional, a gente gera uma frequência de onda que ela é alta, porém curta. Quando a gente gera uma emoção, a gente gera uma frequência de onda baixa, porém muito extensa. Ou seja, são as nossas emoções que criam os nossos futuros prováveis. A cada emoção que você tem, você gera um futuro provável que passa a existir numa linha paralela de tempo, como possibilidade para ir para a linha presente. E aí a gente volta, e eu comecei a entender isso. Eu falei, cacete, de fato, as coisas que eu estou vivendo são as coisas que eu criei para mim. Tudo. De bom e de ruim. E se eu usar isso para criar só coisas boas? Ótimo. É possível? É. É simples? Não. Por quê? Os seus sentimentos não são gerados na sua parte do cérebro racional.
Você não consegue chegar e falar assim, a partir de amanhã eu vou sentir só coisas boas. A partir de amanhã eu vou imaginar no meu sentimento só coisas boas. A partir de amanhã, todas as reações que eu tiver emocionais, elas vão estar focadas em criar um futuro provável para mim bom, para que esse futuro possa acontecer na minha realidade. Você não consegue fazer isso. Não consegue. Por quê? A sua emoção não acontece no nível consciente. Entendi então que, conhecendo como o cérebro funciona, conhecendo sobre neuroplasticidade e trabalhando neuroplasticidade num processo de venda, eu poderia trabalhar a neuroplasticidade para criar caminhos neurais que fossem capazes de gerar futuros prováveis bons. Simples. Quando eu descobri isso, eu falei, caraca, buguei a Matrix. Era a peça que faltava. Eu não estava entendendo até então, porque falavam assim, Cadu, o que você observa vai virar a tua realidade. Então veja coisas boas, converse com coisas boas. Eu falei, cara, mas tem um monte de gente que faz isso e tá na bosta. Pode falar palavrão aqui um pouquinho, Pablo? Um Pode? pouquinho. Tá, um pouquinho. É que vai sair uns de vez em quando. Então é o seguinte, gente, me perdoem, depois eu posso até explicar o porquê. Os meus palavrões eles não ofendem ninguém. Cadu, tu mesmo ensina a não pedir perdão. Ah, então tá. É Ninguém é isso aí. Boa, culpado. obrigado. Olha lá. Gostei. Eu falo que a gente não pode pedir desculpa, e é verdade. Isso, Pablo, é assim. Que bom que você trouxe isso, e isso não veio à tona agora por acaso. As pessoas falam assim, ótimo, mas eu sou uma pessoa que eu penso coisas boas e tal. Primeiro que a sua neuroplasticidade, ela não depende só de você, ela depende de 7 gerações suas. 7 gerações. E a gente consegue explicar isso pela ciência por 2 vertentes, e as duas são aceitas cientificamente. A primeira é neurônio espelho, então nosso cérebro aprende sem aprender, e a gente repete coisas de 7 gerações nossas. E a segunda, que alguns cientistas já estudam, que você acessa sempre um conhecimento que está no quantum, ele não está diretamente no seu cérebro não tem que faz isso. Então qualquer uma das duas teorias, elas são aceitas. Tudo que você viveu até agora, só que tudo que as suas 7 gerações viveram para trás, influencia no que você sente. E imagina o que as 7 gerações atrás não viviam, né? Como que era o mundo. A gente não precisa nem chegar na 7. Eu É, bombei 3 vezes a catequese, porque eu não entendia como é que um Deus podia querer me colocar culpa. é. Como é que um Deus podia querer me punir? Não fazia nenhum sentido isso. E essa informação Eu tá lá penso, nas vaquinhas trilhando o mesmo caminho energético, gerando o tá, mesmo linha de atração energética. exato. Eu gosto muito de. Eu tô lendo um pouco de Zaratustra. E Zaratustra ele fala que a gente tem que ser uma criança. A criança, ela tem esses caminhos neurais limpos. A criança não tem culpa. Ela não sente culpa. Você já sacou isso? A criança não sente pena. Então, o que colocaram na cabeça da gente? O que colocaram na cabeça das pessoas que vieram antes da gente na nossa linha de tempo? É a partir desse momento que você gera a tua realidade. Né? Então a gente já começa, morreu na cruz para te salvar. Cara, você já nasce com uma cruz, com um peso. Olha só, cada um de vocês aí, olha para o lado. Olha o lugar onde vocês estão. Provavelmente vocês dormiram protegidos, vocês se alimentaram. Como é que você pode imaginar que você veio para cá para sofrer? Que você veio para cá para aprender no sofrimento? Daí tá aí, as pessoas acham que não merecem nada. E o universo diz o que sempre diz: seja feita a sua vontade. Só que é aquela vontade que tá ali Exatamente. inconsciente, né? A gente não tá consciente disso. A gente tem que ir lá e fazer uma Exato. verificação das nossas trilhas de vaca. Adorei tua Exato. E aí, analogia. Pablo, só que aí o que acontece? Olha só, tu tá criando tua realidade de culpa, tua realidade de. Tem gente que passa a vida nos mesmos Uhum, ciclos, né? Ela tira a cabeça fora d'água, de repente ela tá com a cabeça embaixo d'água de novo, e às vezes é saúde, às vezes é financeira, às vezes é relacionamento. Porque na realidade, esse problema não é externo, esse problema tá nela, ela que tá criando essa uhum. realidade o tempo todo. O Malê, ele fala que tem 3 coisas, essa eu preciso usar um palavrão, 3 coisas que fazem a tua vida. A primeira delas é medo, a segunda delas é dúvida,
E a terceira é controle. Sempre que você gera algo, algum sentimento, que ele está conectado com essas três coisas, você acabou Pronto. de colocar isso nos seus futuros prováveis. Cadu, ok, medo eu entendi. Se eu tenho uma situação de pode acontecer isso, você vai gerar uma situação lá de o que você tem medo que pode acontecer, começa a acontecer num caminho aqui do lado. Ah, dúvida, eu quero fazer isso, mas se der errado, cara, o caminho do se der errado começou a Tá? acontecer Foi aqui. criada. E outra, que é um terceiro e que é um mais complexo, e esse eu tenho que explicar como a cultura do coaching no Brasil está do brasileiro. Que é o lance de você tem que ter meta. Você tem que saber para onde você vai. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe a sua meta. Quando você tenta fazer com que as coisas aconteçam como você acha que elas têm que acontecer, controle. Você deixa de receber grandes presentes do universo. Grandes presentes. Eu gosto muito de Osho. Eu acho que Osho ele tem uma forma de se comunicar muito bacana, né? E o Osho é um cara que estudou todas as religiões, enfim. E o Osho ele conta, esse nem é de Osho, esse é do Sadhguru. E o Sadhguru ele conta uma história, Pava, que ele diz o seguinte: ele conta que um menino indiano foi para os Estados Unidos estudar engenharia da computação. E chegando lá, Pava, ele se apaixonou por uma americana. Voltou para a Índia, chegou pro pai dele e falou: pai, eu vou voltar para os Estados Unidos, eu vou casar com aquela americana, eu tô apaixonado. O pai dele falou: não faça isso, nossa família é de uma casta muito importante aqui na Índia, você tem que casar com alguém da nossa casta. Se você voltar para lá e casar com essa americana, eu te deserdo e eu nunca mais quero te ver na minha frente. Esse cara apaixonado volta para os Estados Unidos e casa com essa americana. E ele tem um filho com essa americana. E a mãe desse rapaz continua indo para os Estados Unidos visitar o filho, visitar o neto. Os amigos vão visitar o filho, visitar o filho do amigo, e voltam e contam pro velho e falam assim: velho, vai lá, vai conhecer seu neto. É um menino maravilhoso, você vai se encantar com esse menino. E quando esse menino tem 8 anos, esse velho decide que ele vai para os Estados Unidos para conhecer o neto. Ele fala: não, eu vou lá, olha só, eu não quero nem ver meu filho, eu quero só conhecer meu neto. E ele chega, essa família mora num rancho no interior dos Estados Unidos. E ele realmente conhece o neto dele. E ele fica encantado com aquele menino. E o menino mostrando o rancho, mostrando as coisas do rancho. Até que o menino chega e fala: vô, vamos entrar ali no celeiro? E ele entra no celeiro com o avô. E no celeiro, o avô olha, tem 3 flechas na parede. Exatamente no centro de 3 alvos. E ele olha para o menino e fala assim: meu neto, foi você que fez isso? Ele fala: foi sim, vô. Aí aquele avô já fica cheio e fala: nossa, esse menino herdou o sangue dos grandes guerreiros indianos. Mas meu neto, qual foi a distância que você atirou? Ele fala assim: 12 metros, vô. E ele fala: nossa, a distância olímpica. Esse menino vai ganhar muitas medalhas. Ele já vê as medalhas. Ele falou: mas me fala mais, meu neto, como é que você faz isso? Ele falou: é simples, vô. Eu atiro a flecha. Aonde a flecha chegar, eu pinto o alvo. A nossa vida aqui, no meu ponto de vista, não é sobre tentar acertar alvo. É sobre atirar a flecha. E ter a confiança que aonde ela chegar é exatamente o centro de onde ela tinha que atingir. Isso é abrir mão do controle. O resto é controle, Então, né? o Do resto é ego. controle. E é ego. É as ego. Opa, vou ter que falar outro palavrãozinho. E porque o ego, ele cria um filtro na gente que ele leva a gente para um caminho que não é o caminho que a gente veio fazer aqui. Enfim. Mas voltando para a criação de caminho neural, Pava, e voltando para a criação de futuro provável, quando eu entendi isso nesse processo que eu estava em depressão, eu entendi que era ali que eu ia sair da depressão e ali que eu ia mudar a minha realidade. Ia mudar a minha realidade. Então eu comecei nas meditações a trazer essas meditações através de um processo meditativo, onde dentro desse processo eu trabalhava essa reestruturação desses caminhos neurais. E a minha vida começa a andar. Começa a andar.
No final daquele ano, eu sou chamado para dar uma palestra sobre marketing. No palco, eu falo, galera, eu vou abrir uma mentoria, eu volto a fazer mentorias. No terceiro encontro dessa galera, eu falo, olha só, gente, eu vou fazer um negócio aqui aos sábados. Todo dia, durante os próximos 7 sábados, eu vou abrir o meu computador pela manhã, sentado aqui na piscina. E eu vou falar durante 1 hora. E depois eu vou colocar vocês num processo meditativo. E expliquei que era tudo baseado em neuroplasticidade e no trabalho de Malê. E aí, Pava, 8 dos meus mentorados toparam fazer isso, de uma turma de tipo 10. E aí a gente fez. E aí eu percebi a minha vida mudar. E aí eu comecei a monitorar essas pessoas por 6 meses. E eu comecei a ver a vida deles mudar. Comecei a ter mais mentorados sobre marketing e tal. Deu esses 6 meses, eu falei, gente, eu vou fazer de novo o FCA. Quem topa? Aquelas pessoas que fizeram o primeiro voltaram pro segundo. E veio mais gente. Fiz de novo. Só que, olha só, eu simplesmente abria, eu não tinha um script, não tinha nada. Eu falava, Pablo. Falava, lógico, de uma forma Eu estruturada. sei, eu participo do atual, eu vejo. Você vê, né? Aí eu trago a meditação, enfim. E aí, quando eu fui fazer o segundo, eu não assisti o primeiro. Ah, tudo bem, vamos fazer o segundo. Fiz o segundo. E aí eu monitorei as pessoas por 3 meses. E a minha vida dá uns saltos, e a vida das pessoas também. Aí, tinha mais mentorado, falei, galera, eu vou fazer o terceiro e último do ano. Quem vem? E aí já veio uma galera, pá. A gente já devia ter umas 40, 50 pessoas, eu acho. E aí eu falei, gente, esse daqui, eu pensei comigo, né? Eu falei, esse daqui, eu vou assistir os 2 primeiros, para eu fazer o terceiro melhor que os 2 primeiros. Porque quando eu fiz o segundo, eu não assisti o primeiro. E aí eu fui assistir, pá. E eles eram iguais. Eu falei, cacete. Aí eu tive a compreensão de que eu não estava fazendo isso sozinho. E a gente fez o terceiro, hoje a gente acabou de terminar o 7º, que já foi um focado em dinheiro e negócios. A gente vai começar agora um para virada de ano. E eu tenho gente que está lá comigo desde o primeiro FCA. Desde o primeiro FCA, tá? Então, a gente já tem Aquilo que história. realmente muda as instruções no computador que gera a realidade, né? Que estão lá os mesmos inputzinhos, sempre gerando a mesma coisa, porque nunca foi revisitado aquele set de informações, aquele quadro de disjuntores que gera a realidade, estão sempre lá, né? Da mesma forma, com as mesmas instruções de 7 gerações atrás, até hoje, que dizem que a gente não pode isso, não pode aquilo, aquilo não deve, aquilo é errado, aquilo é certo, vai pro céu, vai pro inferno, é culpado, é isso, é aquilo. Tu simplesmente vai lá e e quando vê a energia ali, ó, desemboca, e as coisas acontecem. Né? Você tá falando que você estava lá no último, você viu as coisas acontecerem, sim. né? E inclusive quando eu estou preparando a chamada, porque também, ao longo de todos esses anos trabalhando com isso, né, reuni conhecimentos vindos por ti, Garnier Mallet, Joseph Murphy, Nassim Haramein. Então tu imagina a somatória de mudanças de realidade que isso não é capaz de fazer, né? Que em breve eu quero apresentar pro pessoal. Também já vou deixar teus contatos aqui na tela pro pessoal que queira. Posso deixar, Cadu? Porque... Pode, lógico. Tá, então eu posso deixar os contatos do Cadu, que eu sempre passo os contatos das pessoas que vêm aqui. Se eu não passo, as pessoas cobram. Como que eu entro em contato? Então eu vou deixar teus contatos aqui também. E o que, Cadu, continuando no nosso assunto da criação da realidade, eu tava vendo foi até o assunto que eu fiz a palestra lá no Congresso Círculo, em São Paulo, esse ano, que é sobre a criação da realidade. E eu tava vendo, antes disso, uma psicofonia da Mônica de Medeiros, que ela canalizou a Sheiliana, extraterrestre. E a Sheiliana diz que... Sheilian, né? Mais bonito, né? Sheilian. Ela disse que ela só espera que o povo cósmico, né? A confederação, a fraternidade cósmica, apenas espera que a humanidade mude em 3,8 graus a sua direção. E a gente fiquei refletindo, mudar em 3,8 graus a direção. E me veio tudo isso na cabeça, porque quando a gente está indo para um objetivo, digamos um barco no mar,
né? Está indo para um objetivo, a gente está confiante naquele objetivo, a gente vai remando tranquilamente, né? Vou chegar lá e o barco vai a toda velocidade na direção daquele objetivo que a gente pensa, que a gente imagina, que a gente quer, que a gente gosta. No meio do caminho, vem E a alguém que cada diz... instante você está mais longe do seu objetivo. Porque quanto mais você rema, você não rema numa linha paralela, né? Não é que eu estou remando aqui, meu objetivo está nessa linha e eu estou aqui. Você está fazendo assim, né? Porque é um raio. Então você está indo para cada vez mais distante do seu objetivo quando você tenta ter o controle. Ah, não, vou mudar a analogia do barco vem remando. A gente está caminhando no destino do nosso, do que a gente gosta, do que a gente quer, do que a gente deseja, né? Estamos caminhando, estamos indo reto, tranquilamente, na direção, né? Ou seja, estamos indo gerar aquela realidade, aquele futuro, estamos gerando aquele futuro lá porque a gente está caminhando reto para ele. Mas aí vem alguém, né, e diz assim, puxa vida, mas aquilo lá sabe que é impossível. Não dá certo. Não. Daí, nesse instante, tu criou a realidade do não dar certo. Daí, aquele teu passo que tava indo pra lá, deu uma desviadinha, né? Ah, mas peraí. Daí, girou um pouquinho pra cá, girou alguns graus pra cá daquele teu objetivo. Porque tu acreditou na pessoa que disse que não era possível. Daí, veio outro e disse assim, ah, não é bem assim, é mais ou menos assado. Daí, tu já mudou um pouquinho o teu grau que ia te fazer chegar naquele lugar, naquele destino, né? Daí, tu foi mudando o teu grau. E a gente sabe que no mapa, né, Cadu? Vou te cortar um pouco, que é mais intenso que isso, tá? Eu vou te explicar, não é só você. Você, assim, você é de fato... Não é que você vira um pouquinho e começa a caminhar em outro sentido. Você é colocado em outro caminho instantaneamente. Então, assim, eu tenho um caminho que está me levando para o que eu criei e eu quero. Certo? Aí acontece que num determinado instante eu gerei medo. Ah, mas e se esse caminho der errado? Dúvida, e se esse caminho der errado? Aí eu tô continuando aqui caminhando. Aí só que eu tenho esse caminho provável acontecendo aqui numa linha lateral de tempo. Então ele tá acontecendo aqui, eu tô no meu caminho aqui, que não, vai, é isso, vai dar, porra, a vida é maravilhosa, tá tudo lindo. Mas o caminho do e se tá aqui do lado. Da dúvida, do medo. Porque eu coloco mais energia no e se, eu saio daqui, esse meu caminho principal que estava levando para onde eu tenho que ir, ele sai, ele passa a vir para minha lateral, e aquele caminho passa a ser a minha linha principal de tempo. Por isso que, quando a gente tem mudanças na vida, para bom, para melhor, até porque isso é só um julgamento, elas são instantâneas. Você pode perceber, as pessoas elas falam assim, de repente minha vida entrou no trilho, ou de repente minha vida saiu do trilho. O trilho, o que é? É o caminho que você está seguindo. Então é mais rápido ainda. Não é que eu viro e eu vou saindo. Eu saio e sou automaticamente transmutado por um outro futuro que passa a se tornar realidade. E isso acontece quando a gente vai para o ruim e quando a gente vem para o bom. Então, quando eu comecei a entender isso, a minha vida não é que ela foi virando. Ela virou, de repente. As pessoas foram substituídas. É simples assim. O meio mudou. Os resultados financeiros mudaram, a saúde mudou, o olhar de mundo mudou, mas mudou de uma hora para outra. Por quê? Porque existia um caminho que estava sendo construído através do que eu vinha sentindo, e que em determinado momento eu entro num vórtice, eu colapso e eu caio para dentro desse caminho. Sabe quando você tem a sensação que você toma uma decisão ou que você faz algo que te coloca automaticamente em uma outra realidade? Esse aí. Isso é um vórtice. Tu falou certo, até as pessoas mudam, as situações mudam, as condições mudam. Tudo. Os vórtices é a forma como a gente troca de linha do tempo. E um vórtice acontece, a gente quando vai ficando mais sensível, a gente começa a perceber os vórtices. Eu tenho situações na minha vida que eu falo, cara, aqui foi um vórtice. Eu sei que foi um vórtice. E esse vórtice me coloca numa outra linha. Uau, esse vídeo é um vórtice. Para muita gente vai ser. Para muita gente vai ser. E Cadu, não perfeitamente, né? Muda para a realidade, tá tudo diferente, né? Essa curva da construção lá no futuro, né? De algo que tu deseja, porque depois tu pode voltar para as outras realidades, infelizmente, caso tu regressa, né, nas Depende de onde você vai focar. Mas essa questão dos 3,8 graus que ela falou em referente ao movimento da humanidade, né? É porque se a gente for olhar um grauzinho aqui, no futuro muda quilômetros, né? Que nem muda. sente... É isso. Exato.
apontar uma parabólica que eu sempre falo, né? Se tu muda 1 milímetro, já afastou a 100 quilômetros do satélite lá. 1 milímetro que muda Então, aqui, né? e, Então, uma e eu, pequena mudancinha aqui, uma pequena melhora da humanidade aqui, em pouco tempo, um resultado muito grande pode ser alcançado com uma pequena mudança de cada um, né? exato. E nós é assim também. Apesar de que a gente Isso é muda a uma coisa parede, Pava. pequenininha, vai dar um grande resultado em breve. Isso é a parede. É para onde você está tirando a flecha. É verdade. Entendeu? É Para onde você verdade. está tirando a flecha? O que a gente está fazendo aqui, eu e você agora, eu não gosto de falar trabalho, né? Porque trabalho ele vem da etimologia de castigo. Eu não sei se você sabe a palavra trabalho, né? Então eu brinco que eu não trabalho. Trabalho é castigo. E Olha só quando a o que tá gente. instalado, né? É isso que está instalado. A etimologia da palavra trabalho é castigo, gente. Então quando você fala eu vou trabalhar, eu vou para o castigo. Eu não trabalho. Eu sirvo. O meu processo aqui é servir. E à medida em que eu sirvo, eu sou bem servido. Então, quanto melhor a qualidade do meu servir, melhor a qualidade da forma como eu serei servido. E eu sou servido aproveitando as coisas da terra, as coisas boas da terra, tá? Como eu sou servido? Saúde, relacionamentos, dinheiro. Porque a gente vive com o pé colado no chão. É aqui que a gente tem que viver. Essa experiência que é extremamente curta, vai de 80 a 100 anos. Minha avó morreu agora, há uns meses atrás, com 101 anos. E se você perguntar para ela, falar, avó, foi suficiente? Ela falava, não, eu quero ficar. Parece muito, mas não é. A gente tem que aproveitar esse presente que a gente ganhou, que é viver aqui. Isso daqui é um presente, gente. Viver na Terra é um presente. Não, lá na frente pode melhorar? Pode, mas isso aqui já é um presente. Já é um presente. E a gente tem que estar presente para aproveitar esse presente, para não ser tarde. Então eu tirei o trabalho da minha vida. Ai, Cadu, mas você não faz nada? Faço coisa pra caramba, mas eu faço para servir, sabe? E servir sempre em equilíbrio, Papa. Essa é uma outra questão importante da gente entender. Quando a gente serve em equilíbrio. O que é equilíbrio? Eu sirvo e sou servido ao tempo todo. Quando você serve e abre mão de ser servido, você tira o equilíbrio do servir. E aquilo passa a não ter valor nenhum. E o que a gente está fazendo aqui, o que o Pava faz, a história do Pava, fantástica, cara. Garoto que começa a fazer é servir. Eu aprendi mais tarde, sabe, Pava? Eu não aprendi com a tua idade que o jogo disso aqui era servir. Eu demorei para entender que era esse jogo. Eu tive vida corporativa, eu tive negócios corporativos, eu ainda tenho um negócio que hoje o meu negócio está baseado em servir, mas eu demorei para entender esse jogo. O que eu acho que você traz para as pessoas, e eu quero deixar muito, muito exacerbado isso aqui. Você veio e você serve, e por isso você é servido. E você serve em equilíbrio. Você serve através de um negócio. A gente tem que aprender a servir através do equilíbrio. Então, quando eu vejo um cara da tua idade fazendo o que tu faz, eu falo, caraca, realmente tá chegando gente diferente. Imagina o Alan, então, 10 anos a menos. Entendeu? Tá chegando gente diferente, cara. Tá Tô mesmo, te tá. falando. Eu vejo Espere a meus leva filhos. de 2025. Então, tô vendo meus filhos. Meu filho tem 14, cara. Minha filha tem Não quis 12. falar nada, mas o teu filho é um extraterrestre, olha, de longe. De outra galáxia, eu Figura. acho, porque olha. Figura, cara. Tá aqui junto comigo Cadu, embaixo da árvore. falando sobre isso, esse equilíbrio, né? Porque eu noto muito, principalmente, é uma coisa da nossa área da espiritualidade, aqui no canal que a gente trabalha, que eu noto bastante problema das pessoas no equilíbrio do dar e receber, né? Porque é colocado o dinheiro, né? Ou a energia da troca, ou a energia da possibilidade como algo muito ruim.
ou que se Sim. deve ser feito tudo de graça. E é justamente essa crença que impede a espiritualidade de seguir o mundo e de ganhar o mundo, né? Faz com que um McDonald's possa crescer, criar impérios na Terra com a filosofia dele. Mas o pessoal da espiritualidade não, nem pensar. Esses não têm fundos para criar nada. E a gente herdou isso na espiritualidade, na realidade a gente herdou da igreja, né, cara? Por quê? Porque a igreja falava assim, dá pra mim que eu dou pros outros. E aí ela pode mostrar que ela é rica, ela pode ter equilíbrio no dinheiro, ela te pede dinheiro, mas você tem que fazer de graça, você tem que dar pra ela. E na realidade a igreja, as religiões, né, elas vêm pra botar ordem no negócio, cara. Nenhuma religião, tá? Eu não sou de nenhuma religião. No meu ponto de vista, nenhuma religião, e aí nós vamos bugar aqui, Pablo, aqui vai ter gente que vai me xingar. Nenhuma religião veio para te evoluir na sua caminhada. Elas nasceram da necessidade de colocar ordem. Todas as religiões, elas nascem na história. Se você for estudar todas as religiões, elas nascem para colocar ordem. Ok, tá tudo certo. Naquele momento da Terra, a gente precisava disso. A gente precisava disso. Existem algumas pessoas que ainda precisam disso. Ordem. Mas quando a gente começa a evoluir, a gente começa a descobrir que existem coisas fora da religião. E essa questão do dinheiro é uma questão que a religião coloca. Tá? Enquanto você, que é uma pessoa que sente que tá aqui, nessa mesma egrégora que a gente tá, para levar coisa para as outras pessoas, para gerar uma transformação, um insight, um outro olhar de mundo, não entender que o principal meio de equilíbrio aqui é o dinheiro, você está fazendo seu trabalho muito mal feito. Muito mal feito. Porque quando eu entrego algo para você e eu não tenho um equilíbrio de retorno, o que eu te entreguei não faz sentido nem para você. Nem pra ele. Nem dá valor, literalmente. Não dá. Quantas vezes já tentou ajudar a gente de graça que não aconteceu nada? Não, não adianta. Porque tá em desequilíbrio, não é questão de estar em desequilíbrio. Se a pessoa tiver outra coisa para te dar, tá em equilíbrio. Mas a maioria das vezes que a gente vai fazer isso, a pessoa não tem nada para me dar. E aí ela me dá dinheiro, porque com dinheiro eu compro o que eu preciso. E aí ficou em equilíbrio e tá tudo certo, você entendeu? Isso é perfeito de se falar, que é muito importante mesmo. Até porque dentro dessa área da... Eu digo espiritualidade, mas é tão vasta e abrangente, né? Tem... É os conhecimentos mais importantes para a vida. São os conhecimentos de maior valor. E é o que menos se é dado, o que reflete o status atual do planeta, né? Exato. Mas, enfim, aí falando sobre religião, né? Mundos mais avançados não têm religião. Isso é uma característica de mundos primitivos expiatórios. Ter religiões. Né? Isso é outra coisa forte que a gente fala aqui. Mas Porque o pessoal ordem, desse canal né? tá acostumado. O pessoal desse Então, canal é então que forte. ótimo. Porque é o lance de colocar ordem, né? Então, quando a coisa ela tá num processo em que ela tá organizada, eu não preciso me preocupar com isso, né? Exatamente. Entendeu? Perfeitamente. E Cadu, pessoal, vocês viram só o que é uma simples trazida do Cadu aqui no canal? Quantas aberturas, quantas novas possibilidades. Cadu, eu já estou criando uma linha de tempo onde tu volta aqui em um novo videocast. Pode ser? A hora que você chamar, Pablo. A Amanhã. hora que você. Ah, então vamos, a gente volta. A hora que você chamar, eu tô aqui. Ah, combinado. Entende? A hora que você chamar, você fala, Cadu, olha só, a gente. E é uma coisa engraçada, né, Se Pablo? tiver bastante like também, hein? Que daí... Vamos, se tiver like, vamos contar o que aconteceu semana passada? A gente ia gravar isso aqui semana passada. Foi. Aí, na Quando semana é a hora, passada. é a hora, né? A gente que tenta controlar. Vamos gravar 9 da manhã. Mas tem uma força também que às vezes não quer que a gente fale o que a gente vai falar aqui. Pois é. Aí eu, no dia anterior, eu travo a coluna. Aí o Pablo me manda mensagem de manhã, e aí? Aí eu falo assim, cara, eu tô com a coluna travada, eu tô com dor, não vai ser legal. Aí ele fala assim, e eu tô resfriado. Eu tava até com a fanho, assim, ó, quase sem de voz. Muito maluco isso, entendeu? Então,
Mas a gente vai Não vir, era a gente hora. dá um jeito. Não era a hora. E tem energias, isso é muito interessante. Pava, quando eu fui gravar lá com o Fernando, você sabe que acabou a luz no meio da gravação. Não, Cadu, estou acostumado a Nunca a acabou a gravar com luz aqui, cara. espiritualidade e eu sei as dificuldades que a gente enfrenta. Quanto melhor é o que a gente vai trazer, parece que até a luz falta, como tu disse. É isso. Porque é uma força do campo que quer se manter como está. Tudo que vai fazer elevar enfrenta resistência e dificuldade. O que vai fazer rebaixar é fácil. Mas tá tudo certo. Fácil. Vai rebaixar, todo santo ajuda pra baixo, né, como diz. Agora, pra cima tem resistência, tem que fazer força, né? Tem que subir a ladeira, tem que elevar. Daí acontece. Mas estamos aí pra isso, né, Cadu? A gente vai. Tudo isso são aprendizados, né? Pra todo mundo. Então, a gente tem que ser permeável, né, Pava? Eu gosto muito do conceito de permeabilidade, né? Eu nunca pedi proteção. Depois que eu entendi esse conceito. Sempre que você gera uma força, automaticamente no campo você gera essa força contrária. Então, se eu peço proteção, naquele exato momento eu gero o ataque, tá? Eu gero a energia de ataque. Então, A criança não pede proteção, né? Não pede. Então, o que eu aprendi a ser? Permeável. Essas coisas passam por mim, elas não ficam em mim, elas são permeáveis. Quando você entende o conceito de permeabilidade, inclusive quando a gente conecta isso com a geração de futuro provável, toda a proteção, ela advém de um medo de que algo aconteça. Então, quando você ora pedindo proteção, você está gerando esse medo e você começa a gerar o futuro provável do medo acontecendo no lado. É por causa desse futuro provável do ruim que tu tá fazendo esse, né? Um depende do outro. E você está fortalecendo, né? E está fortalecendo, e está fortalecendo. Então, galera, para de pedir proteção agora. Peça permeabilidade e restauração. Então, peça para o campo, para o que você acredita, restaurar o seu corpo físico, o seu corpo energético, o seu corpo espiritual, o seu estado natural, que é o estado perfeito, e sejam permeáveis. Não deixem que as coisas peguem em você e você tenha que pedir proteção, que você sinta medo. Deixa elas passarem por você. A gente tem que ser permeável. A gente tem um corpo físico, mas o nosso corpo energético ele é permeável. Ele deixa transpassar por essas coisas não ficam em... Quem é permeável é quem vive o agora, quem sai da mente, quem apenas vive. Porque a mente é que tá lá, envolvida em todos esses problemas que sempre vai ter o oposto, sempre vai ter o bem, vai ter o mal, vai ter o protege, vai ter o ataque, vai ter não sei o que. É a mente que gera todos os problemas da humanidade. Isso eu já cansei de falar. Isso era só pra quem achou que o vídeo já tava acabando, né, Cadu? Mas não, ainda soltamos essa no final. Se deixar, a gente fica mais 2 dias conversando, Pava. Tem mais uma pra soltar, porque isso me lembrou quando as pessoas se preocupam muito com a limpeza astral da casa, né? Tal ambiente tá sujo, tal ambiente tá sujo energeticamente, tem que limpar, tem que passar incenso. Elas estão criando inconscientemente a sujeira do ambiente. E o ambiente é mais sujo porque elas estão limpando demais. Exato. Todo equilíbrio, né, todo extremo mostra uma conexão ao oposto, né? Intrínseca ali, né? Todo querer demais mostra também um receio muito grande. E aí vai, né? É isso aí. E entender o conceito de futuro provável é automaticamente o que você cria. Meu Deus do céu. Hoje foi um podcast maravilhoso. Cadu, quero que tu venha mais vezes. Acho que o pessoal de casa também quer. Digam nos comentários, pessoal. Contem as experiências de vocês através de tudo isso. Né? Quem quiser procurar o Cadu para participar dos grupos dele, eu já deixei o contato na tela também. Né? Se inscreva aqui neste canal que tu vai te trazer coisas maravilhosas diariamente. É o que a gente não trabalha para isso, né, Cadu? A gente serve a ti através disso. Então a gente fica muito feliz pela tua companhia também. Cadu, muito obrigado por estar aqui. Fala, muito obrigado, agradeço. É muito mágico poder estar na internet falando sobre essas coisas, porque eu me abri também para falar sobre essas coisas nesse último ano, né? E o campo está me colocando contigo, está me colocando, colocou com o Fernando. É o mestre da manifestação, né, Cadu? A gente está caminhando nesse sentido e podendo levar isso para outras pessoas. Realmente, muito gratidão por tua presença aqui no nosso canal. Obrigado, Pablo. Muito obrigado a todos vocês. E, pessoal, eu desejo para vocês um maravilhoso final de semana. Fiquem em paz. Um grande abraço e até mais.